Bom dia, hoje é domingo, eu tô caminhando aqui e quero compartilhar com vocês que no meu último áudio eu falei sobre a questão da colocação de limites e como isso começa na colocação de limites para nós mesmos quando nos damos conta que estamos reagindo a partir de um hábito. E aí, nessa semana, eu atendi um analisando meu que me trouxe uma imagem muito interessante quando a gente estava falando sobre isso, sobre a capacidade de interromper nossas reações. Com certeza você, assim como eu, já passou por situações onde alguma coisa estava acontecendo, você reagiu e não conseguia parar. Sabia que estava fazendo uma reação equivocada, sabia que isso ia gerar um mau encontro, uma diminuição de potência para você e para a pessoa que estava na sua frente. Sentia pelo menos isso, mas não dava para parar, não conseguia interromper. Então ele me trouxe a seguinte imagem. Na capoeira Angola, existem momentos onde as duas pessoas estão jogando e às vezes o jogo começa a ficar muito quente. Às vezes uma pessoa consegue encaixar uma rasteira e percebe que a outra está começando a perder a cabeça, a ficar mais agressiva. E aí é possível que um dos jogadores se direcione para os pés do berimbau, agache e faça um gesto com as mãos, convidando o outro a se agachar ali no pé do berimbau e interromper aquele processo que estava em curso. E aí, nesse momento, os jogadores criam um tempo, eles param de jogar e ficam ouvindo o berimbau, o canto. E é possível que nesse momento, nessa criação de um tempo, de alguns segundos, as reações, os hábitos, os padrões, pode ser, não é uma garantia, mas pode ser que você crie uma oportunidade para limpar isso, para zerar isso e voltar para o jogo de uma outra maneira. E eu percebi que essa era uma forma de olhar para a questão da interrupção, do hábito, muito interessante, principalmente para ele, para esse analisando específico, porque ele está nesse universo da capoeira. E a minha vontade de compartilhar isso com vocês é no sentido de perguntar qual é a sua prática, o que você pode inventar do seu universo que talvez não envolva a capoeira, mas que te lembre sobre essa nossa capacidade de interromper os nossos hábitos, de interromper um padrão. Porque se você consegue criar e descobrir isso, como ele conseguiu descobrir durante a nossa sessão, isso é muito mais potente do que qualquer prática que você receba de fora, que alguém te conte, que alguém te passe. Então, faz uma reflexão sobre a sua vida, sobre as suas práticas esportivas, artísticas, intelectuais, o que quer que seja. Tenta perceber se em algum momento você consegue descobrir ou criar, se ela não existe, algo que te permita interromper
os seus hábitos, as suas reações automáticas e permita que você crie segundos, qualquer tempo, para que se introduza uma possibilidade nova, uma possibilidade livre, uma ação nova. E para esclarecer um pouco isso, quando eu falo sobre interromper e deixar vir uma novidade, uma diferença, não significa necessariamente que aquilo que você estava prestes a fazer ou a falar não vai acontecer. Não se trata de ir contra. Esse não, essa interrupção, não é para o gesto, não é para a fala, não é para a ação, é para você, é para aquela sua parte, aquela nossa parte, que faz as coisas de maneira padronizada, de maneira reativa, porque essa parte, ela, na verdade, ela foi criada a partir de um processo de internalização de valores sociais, de demandas sociais, de medos sociais que não servem à nossa vida. Elas podem até ter nos ajudado a sobreviver em algum momento. Nós também não somos contra ela. Mas muitas vezes reações, defesas, proteções que nos serviram há 10, 20, 30, 50 anos em situações específicas e que colaram em nós como sendo a nossa identidade, já não servem para situações atuais. Percebe que quando você está se relacionando com seu companheiro, sua companheira, seus filhos, seus pais, seus colegas de trabalho, e algo acontece que te deixa num estado ansioso, raivoso ou deprimido. Se isso dura mais do que meia hora e você não consegue dar uma resposta adequada àquilo, muito provavelmente é porque isso não tem a ver só com a situação. A situação foi um disparador. Um disparador que faz com que você traga para o presente, mesmo que inconscientemente, uma série de acontecidos. Uma série de memórias que ficam te prendendo, que você carrega como um saco de pedras por toda a sua vida. E você acha que a única resposta certa naquele momento é aquela que você sempre deu. E no fundo você entende que isso não está te fazendo bem, nem está fazendo bem para a pessoa que está na sua frente. Mas você não consegue responder de outra maneira. E depois que você responde, você encontra vários motivos para ter feito isso. Então depois você usa sua consciência, sua racionalidade para justificar aquilo. Para se acalmar. E isso não te faz bem. Isso é uma distração. Então, para alguns segundos, reflete sobre a sua vida. Tenta perceber, ou talvez não seja nem na sua vida, talvez você lembre de um filme, de uma cena de filme, ou de um livro. Use as artes, use a sua imaginação para criar uma forma, uma maneira, um artifício que você possa usar para interromper as suas reações padronizadas e permitir que surja algo novo.
que pode ser a mesma fala que você iria falar segundos antes, mas essa fala vai vir de um outro lugar, vai vir de um lugar livre, pode vir de um lugar livre. Então não se trata de definir o que é bom e o que é ruim falar, o que é certo e o que é errado. Eu não estou dizendo isso. É muito mais sobre quem você está falando, que parte sua está falando isso, ou está reagindo dessa maneira. É uma parte livre, potente, alegre, que pode sim falar coisas duras, porque quando a gente vê o outro se comportando de uma maneira que rebaixa a vida dele, não tem problema nenhum a gente apontar isso. De maneira dura às vezes, clara. E isso não significa criticar a pessoa, rebaixar a pessoa, mas sim apontar o que a despotencializa. Se for o caso, se houver espaço, se você tiver a possibilidade de fazer isso, se você conquistar potência suficiente para perceber a impotência no outro e nomear essa impotência sem raiva, sem querer destruir o outro, por mais absurda que tenha sido a ação do outro. Se você conquistar essa percepção de que não se trata de uma pessoa com uma falha, que a natureza dela é ruim, e sim você perceber que a maneira de vida dela levou essa pessoa a um estado de tamanha impotência que ela fica buscando se empoderar o tempo inteiro e nesse processo acaba machucando a si mesmo, as pessoas ao redor, o meio ambiente. Sim, você pode ser duro, cruel, como a gente fala, mas é uma crueldade amorosa que não quer destruir a pessoa, que quer destruir o que está destruindo ela. Por fim, é o meu convite, façam essa reflexão, descubram, criem para si próprios os seus próprios artifícios para interromper seus hábitos, as suas reações e pratiquem isso com coisas pequenas ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Isso vai possibilitar uma maneira nova de estar na vida, que não se trata de descobrir uma forma nova, como eu já falei antes. Não se trata de ficar pensando, o que é melhor, ficar ou não nesse emprego, ficar ou não nesse casamento, dar essa ou aquela educação para os meus filhos. Não se trata disso. A consciência, ela não serve para esse tipo de decisão. Ela serve para executar. Quando vier uma decisão clara, sem dúvida, sem prós e contras, sem medo, sem expectativa, a racionalidade, a consciência entra em jogo com toda a sua força, com toda a sua potência, para executar essa função, essa decisão. Então é isso. Se você quiser compartilhar suas práticas, suas experiências, pode fazer isso tanto no grupo, na comunidade Conexão Marcelo Michelson, pode me mandar um WhatsApp privado também, vou adorar conhecer as suas práticas, suas criações, suas histórias. Tenha um bom domingo, uma ótima semana.